Bem-vindos todos ao WW Especial. Como vocês sabem, a gente adora uma boa conversa sobre assuntos abrangentes. O de hoje é bastante abrangente. A direita está ganhando a guerra cultural. Eu queria esclarecer logo para vocês de início o que guerra cultural significa nesse contexto. Não é estar ganhando o jogo nas redes, não. Estou falando de guerra cultural como a capacidade de uma força política de levar adiante aquilo que essa força política considera que é a sua, digamos, principal linha de atuação. Nesse sentido, e eu estou falando não só no Brasil, a direita está ganhando a guerra cultural? É uma bela pergunta. Nós temos 3 convidados aqui conosco no programa. Eu começo a apresentação deles por Tarso Genro. Já agradeço, Tarso. Muito obrigado à disposição de fazer parte aqui do WW Especial. Tarso Genro é advogado, filiado ao Partido dos Trabalhadores, do qual foi presidente. Ocupou os cargos de ministro da Educação, Relações Institucionais, Justiça, nos 2 primeiros mandatos de Lula. Governou o Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre. Tarso Genro é autor de O Futuro por Amar, Democracia e Socialismo na Era Globalitária. Está conosco aqui no estúdio, em São Paulo, Eduardo Gianetti. Eduardo, muito obrigado igualmente por encontrar tempo para nós, sei como é que é a agenda de todos vocês. Doutor em Economia pela Universidade de Cambridge, filósofo e escritor, venceu o Prêmio Jabuti de Literatura por 2 vezes com as obras Vícios Privados, Benefícios Públicos, As Partes e o Todo. O Eduardo Gianetti é também membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Terceiro lugar, meus agradecimentos a Luiz Felipe Pondé, muito obrigado mesmo, Luiz Felipe, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris e pela USP, é diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Luiz Felipe Pondé é também autor de Notas sobre a Esperança e o Desespero e A Era do Niilismo. Tarso, começando por você, a nossa tradição aqui, sempre o convidado remoto é o primeiro a fazer uso da palavra. A pergunta é abrangente, mas muito atual, sobretudo quando se considera as ondas sísmicas da eleição de Donald Trump, que parece que deram a volta no planeta instantaneamente, não só em termos de redes sociais, mas em termos da capacidade de determinada forma de enxergar a nossa realidade se consolidar em ações políticas ligadas a grupos determinados. Significa que a direita está ganhando a guerra cultural? Olha, em primeiro lugar, a minha saudação ao Pondé, ao Gianetti, a você, Wack, pessoas que eu tenho muita admiração e muito respeito, e estou orgulhoso de participar dessa conversa. Veja, a vitória de Trump é uma vitória estrutural, né? Política, do ponto de vista político, mas não se pode dizer ainda, porque esses ciclos são ciclos médios, não são ciclos longos, nem curtos, né, do ponto de vista histórico, de que essa batalha já foi ganha pela direita, pela extrema-direita e pelo polo conservador religioso, né, que tem representado os programas de governo, o debate político, né, que se processa nos países altamente desenvolvidos. Mas ela tem um significado estrutural. Por que tem um significado estrutural? Porque um país capitalista mais importante, país democrático mais importante, do Ocidente, ele faz uma inflexão negativa em relação à ilustração, em relação aos parâmetros que a Revolução Francesa deixou para o Ocidente, né, e em relação à própria cultura iluminista, né, que precede tanto as ideias democráticas, libertárias, como as ideias socialistas e social-democratas. Então, é uma vitória importante, uma vitória que muda o panorama da distopia mundial, mas acho que esse jogo não pode ainda ser considerado como ganho, né? Porque agora começa um grande debate global, um grande debate nas nações mais importantes do mundo, não somente sobre os destinos dos governos, mas sobre os destinos da humanidade. É essa quadra que nós estamos atravessando nesse momento. Eduardo Gianetti, eu vou colocar outro exemplo, inicialmente do jogo das forças políticas no cenário eleitoral, que é o da Alemanha. Na semana que passou, pela primeira vez desde 1949, uma decisão importantíssima no parlamento alemão foi tomada porque um partido de centro-direita, que é o Partido Democrata Cristão,
concordou em votar junto com um partido que no vocabulário político alemão é descrito como radical de direita, alternativa para a Alemanha. Esse é o vocabulário político alemão, é assim que eles tratam esse partido. É a primeira vez em 70 anos que isso acontece. A direita está ganhando? Então, William, a minha reação diante da pergunta que você está propondo para nós, que acho que é muito boa, é olhar historicamente. O clima de opinião muda no tempo. Se pegar o século XX, você teve uma onda muito forte de liberalização dos costumes na década de 1920. É a década do jazz, do voto feminino, os Roaring Twenties, né, os anos loucos dos anos 20, que gerou uma onda conservadora na década seguinte, que é a década do fascismo, a década do nazismo, do protecionismo. Há um movimento de mudança radical de clima de opinião e de orientação de política. Indo para a segunda metade do século XX, nós vimos o mesmo movimento. Anos 60, muito libertários, todo aquele movimento de descoberta da liberdade sexual e de conquistas ligadas a costumes, ou na ótica de um certo grupo, seguido de uma reação conservadora, liderada por Thatcher e Reagan, nos anos 1980. De novo, um contraponto. Eu acho que nós estamos vivendo um terceiro movimento desse tipo. Tivemos um movimento identitário que ganhou muito espaço, com base nos ideais de inclusão, de diversidade, de respeito a minorias, e estamos assistindo agora uma reação forte do campo conservador, que não é apenas americana, é geral. Não, isso eu quis deixar bem claro na apresentação do programa. Nas Américas é Bolsonaro, Milei, na Europa é Hungria, Itália, França, agora Alemanha, que também. Então, o fato disso acontecer sincronizadamente em muitos países, para mim é um indicativo de que tem forças subjacentes, mais estruturais, como lembrou o Tarso, que estão afetando com um colorido particular em cada contexto nacional, mas que estão afetando simultaneamente o modo como as pessoas reagem à vida e à situação que se depara na sua existência. A gente pode até discutir que fatores seriam esses, mas eu vejo movimentos de pêndulo, de clima de opinião oscilando. Essa palavra. Um pêndulo. Clima de opinião oscilando fortemente numa direção e depois na outra. Anos 20, anos 60 e agora, década de 20, Estados Unidos e mundo, né? Desculpa, eu não queria interromper. Não, é isso. Eu só acho que a tua provocação, e é a que o Tasso vem fazendo também, é estrutural, porém você coloca isso numa linha de ser um movimento pendular, com ciclos que podem ser um pouco mais longos ou não, com consequências que a gente pode tratar também. Eu queria levar um pouquinho mais para frente ainda essa conversa e perguntar se é além disso, Pondé. Quando a gente fala em guerra cultural, nós imediatamente... Bom, aqui não é um seminário alemão onde ninguém começa uma discussão sem antes definir o conceito. Mas, no caso de guerra cultural, evidentemente nós estamos falando da capacidade de se impor valores. Nessa capacidade de impor valores, é que os grupos políticos ganham prominência por muito tempo. O que lá atrás se chamaria a capacidade de grupos intelectuais estabelecerem hegemonia sobre sociedades e tudo mais. É isso que está acontecendo? Então, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, eu concordo com essa ideia do estrutural, concordo também que não dá para afirmar que a direita está ganhando a guerra cultural, porque já não sabe o que vai ser daqui 3 anos, 4 anos, né? Mas eu entendo que há um elemento, nesse momento, importante. O Tasso falou da herança iluminista, né? A herança da Revolução Francesa. Você fez referência agora, William, à ideia de que, num dado momento, intelectuais, públicos e tal, tinham certa importância para formar valores e influenciar... Por isso que eu já chamei vocês, filósofos, aqui no WW, das figuras mais... perigosas. Mas desde os filósofos franceses do século XVIII, olha o rolo que os filósofos aprontaram, né? Mas eu tenho a impressão que tem um elemento interessante
para quem observa o comportamento humano, que está inclusive ligado a uma fala que o Trump disse no discurso dele de posse. Ele falou, no meio daquelas bravatas todas que todo político faz, ele falou alguma coisa como assim: eu vou fazer uma revolução do senso comum. Para filósofo, quando você ouve falar em senso comum, você liga logo as antenas, né? Porque a filosofia divide o mundo em ter aqueles que veem como senso comum e aqueles que veem de uma forma sofisticada, crítica, conceitual. Então, eu acho que esse é um elemento importante hoje, nessa onda conservadora, onda de direita. O senso comum, ou seja, aquelas opiniões que quem tem uma certa formação acadêmica, uma certa cultura erudita, olha e diz: não, isso é um absurdo, como é que alguém pensa assim? Ou seja, eu tenho a impressão que, assim como o jornalismo profissional, os intelectuais públicos, a própria universidade, tem perdido força como referência de produção de valores. Eu acho que tem perdido força. Tem perdido credibilidade, assim como outras instituições das repúblicas, né? E as redes sociais, elas fizeram o senso comum descobrir que ele é maioria. Que ele pode empurrar, por exemplo, vou dar exemplos lá dos Estados Unidos, porque é o que está puxando o assunto. Que ele pode empurrar a ideia de que deve haver, por exemplo, ação afirmativa. Ele pode empurrar eu quero dizer tirar da frente, né? A ideia de que na escola pode se ensinar coisas a ver com gênero para os filhos. Esse tipo de movimento, que eu acho que é um movimento estrutural no sentido mais profundo, eu acho que é um elemento que está acontecendo hoje e que aponta para uma situação que é lida, inclusive, por esses grupos como mais democrática. E aí o que é democrático fica confuso, porque eu posso entender o que é democrático compreendendo valores de inclusão de todos os grupos. Ou eu posso entender democrático como o exercício da capacidade que o povo, quando atinge maioria, consegue impor certos comportamentos e certas vitórias. Esse é um excelente dilema que você está colocando para uma figura, eu estou falando figura aqui no sentido elogioso, Tarso, que aqui na nossa roda, evidentemente, você representa um espectro clássico de esquerda brasileira. E a gente, quando fala do conceito de democracia hoje, particularmente nos Estados Unidos, a isso que o Pondé se referia, o conceito, por exemplo, liberdade de expressão. Ele é tradicional na luta da esquerda europeia ao longo de mais de 150 anos, quando a gente pega desde as revoluções europeias de 1848 para cá. A liberdade de expressão é uma afirmação contra o jugo do Estado e de classes sociais. Hoje, a liberdade de expressão parece ter se tornado uma grande arma de luta política das forças conservadoras, que dizem quem, na verdade, defende a liberdade de expressão são aqueles que são contra a taxação, são contra a regulação, são contra o peso de elites burocráticas que vêm das instituições acadêmicas. Nós, jornalistas da mídia profissional, que não temos a capacidade de defender a verdadeira liberdade de expressão das pessoas. Neste ponto, a direita está ganhando a guerra cultural? É dramática, né? A tua pergunta, William. É muito dramática. Tarso, deixa eu fazer o seguinte, o meu editor-chefe está me dizendo que está na hora do primeiro intervalo. Eu não quero interromper seu raciocínio, eu sei que o assunto é complexo. Posso ir para o intervalo e na volta você retoma? Obrigado, Tarso. Sem dúvida. A gente vai para o intervalo, pessoal, rapidinho, a gente já volta em um instante. Até já. WW Especial, de volta do intervalo. Traço brevemente a pergunta que ficou no ar no final do último segmento. Liberdade de expressão hoje é uma bandeira forte de grupos conservadores de direita e significa que estão ganhando a guerra cultural? A linguagem do presidente Trump, eu acho que nos esclarece de uma maneira muito precisa e muito consistente quais são os enigmas, quais são as questões que estão em jogo nesse processo que nós estamos denominando aqui de guerra cultural, que na verdade é uma guerra político-cultural. Né?
cuja expressão cultural é a aparência imediata, né, do fenômeno. Primeiro, os discursos do Trump se referem quase sempre à Organização das Nações Unidas, que com suas grandezas e os seus defeitos é a instituidora dos protocolos internacionais através das quais as nações modernas e todas as nações do mundo que aderem, né, à sua regulamentação no direito internacional se reportam, né? E ele se reporta à ONU de uma maneira muito clara. Ele quer eliminar qualquer força política decisória e qualquer força militar da ONU para mediar conflitos. Então, esse é o elemento importante, primeiro elemento importante da sua linguagem. A segunda questão é a questão climática. Eu dei uma entrevista agora, uns 30 dias atrás, e me perguntaram qual seria a diferença entre o governo Biden e o governo Trump. Eu disse que, olha, para países como o nosso, no segundo degrau do grande sistema político internacional, a questão mais importante é a questão climática, que o Trump vai abordar. E vai abordá-la de uma maneira negacionista. E vai interferir nos juízos internos das forças políticas e fazer uma grande articulação internacional negacionista da questão climática. E isso vai dar a ele uma grande importância política no próximo período. E a terceira questão que ele sempre se reporta, ao seu próprio país, inclusive, ele está dizendo que a democracia liberal representativa está esgotada. Esta afirmação do esgotamento ela pode ser feita tanto pela extrema-direita como pela esquerda revolucionária. Só que a questão que você coloca é como substituí-la, coisa que a modernidade não respondeu. A modernidade política, ou a pós-modernidade política, não respondeu ainda de maneira adequada. Mas o Trump faz isso para dizer que o sistema de justiça americano impede que o presidente governe. Isso aí é um capital, portanto, de desconstituição da democracia liberal representativa. Então, eu identifico, na verdade, no governo do Trump, praticamente o declínio aberto da influência do iluminismo democrático sobre a economia global, sobre a política global, inclusive da economia global, que era contra, por exemplo, tarifas para fazer protecionismo, e que agora o Trump abre, não, eu vou fazer tarifas aqui. Tudo aquilo que nós dissemos para vocês, países subdesenvolvidos, países médios, países intermediários, países que se relacionam conosco de maneira comercial, não vale mais. Eu vou fazer, né, uma tranqueira aqui nas minhas fronteiras econômicas e financeiras. Então, a gravidade da situação está expressa nesses 3 pontos, na minha opinião. E é isso que eu tenho sustentado, que nós temos que fazer um amplo campo político na sociedade civil para influir sobre os partidos que atentem para isso. Porque hoje os bloqueios que o próprio parlamento, né, na sua decadência estrutural, está fazendo aqui no Brasil, tem que ser corrigida. E como é que isso pode ser corrigida? Pelas eleições, né? E significa retirar as maiorias políticas passíveis de serem formadas pela extrema-direita, que reproduzem aqui dentro do Brasil esse discurso trumpista, que é um problema que eles vão enfrentar também nos Estados Unidos. Então, essas questões são as questões mais universais que eu acho que a gente tem que prestar atenção para ajudar na solução dessa crise, que não é uma crise brasileira, não é uma crise europeia, é uma crise mundial, uma crise do sistema global, né, de relação através de todos os protocolos internacionais que foram desenvolvidos até hoje. Quando o Tarso usa essa expressão, é universal, eu volto a um ponto que você estava colocando no final do segmento anterior, Pondé, que é o senso comum. E esse senso comum é representado por quem? É representado por aqueles que saberiam melhor quais são as utopias sociais que devemos seguir, são um caminho clássico da esquerda, ou são representados pelos seus, digamos, eleitos de hoje. E nesse ponto o Tarso acho que me aponta um fato, há uma rebelião contra as regras da democracia liberal, a ponto dessa ser uma discussão da maior atualidade, em que medida que ela sobrevive
Não é se democracias morrem, como é o clássico que foi lido por muita gente, mas como é que as forças iliberais tomam conta por dentro do que foi até aqui a democracia liberal. Mas isso significa que, do ponto de vista político, na briga política, Eduardo, os americanos voltaram a ler, aí é o perigo dos filósofos, hein? Aquele alemão antigo, Carl Schmitt, que o Pondé já riu, porque ele sabe para onde vai. Eu estou vendo pela câmera que não está focado, como o Tasso está concordando. O que Carl Schmitt diz? Na política só existe uma coisa, amigo e inimigo. E isso significa a imposição de um tipo de valor político. A gente se livra dele? Acho que a gente tem que ter cuidado, William, para não ir para uma leitura muito intelectualista do que está acontecendo. O pano de fundo da ascensão dessa direita populista é o fato de que um amplo espectro da sociedade está muito descontente com o caminho que as coisas tomaram e com a sua própria vida. Havia um pacto latente na sociedade americana de que cada geração melhoraria um pouco em relação à geração anterior. Os filhos viveriam melhor que os pais, teriam mais oportunidades, o mundo tinha um sentido de continuidade. E isso se quebrou. O sonho americano acabou. Hoje, dificilmente uma família americana vê os seus filhos com condições de viver melhor do que viveram. E vê o futuro de uma maneira construtiva, otimista. Até os indicadores biomédicos americanos apontam isso. Por que as pessoas estão tão descontentes? Esse é o pano de fundo. Por que elas estão com tanto medo? Por que elas têm tanta incerteza? E por que as instituições em que acreditavam deixaram de ser críveis? O que permite o surgimento de um líder carismático que mobiliza esse descontentamento, essa inquietação. Eu acho que tem três coisas, cada uma delas mereceria toda uma análise, que não é o caso de fazer aqui, mas primeiro foi uma aposta temerária na globalização, feita por essa elite liberal, hegemônica nos Estados Unidos até a quebra significada pelo Trump. O que implicou isso para o americano comum? Ou para o europeu comum, ou para o brasileiro comum, o argentino comum, trabalhador? Significou centenas de milhões de trabalhadores asiáticos entrando no mercado de trabalho, altamente produtivos e ganhando uma fração do que ganham seus pares no resto do mundo. Essas pessoas que estavam com a vida organizada, estabelecida, de repente viram o chão desaparecer sob seus pés, porque vão ter que competir com centenas de milhões de trabalhadores muito disciplinados, produtivos, que estão vindo da miséria, China, Índia, etc., e que vão passar a ocupar os empregos que naturalmente seriam dos trabalhadores ocidentais. Isso quebrou a espinha dorsal dos trabalhadores americanos, europeus, e boa parte da América Latina sofre isso também. Isso causa um descontentamento tremendo. As pessoas ficam muito inseguras. As novas plantas, os novos investimentos, as cidades fantasma nos Estados Unidos. O mundo, de repente, que estava estável, desaparece. A segunda coisa foi a crise financeira de 2008-2009. Enquanto o mercado financeiro ganhava centenas de bilhões de dólares, ai de quem ousasse dizer que deveria ser socializado em alguma medida. Era tabu, ninguém mexia. A hora que ruiu, perderam tudo, o governo americano tem que entrar e bancar o jogo. A dívida pública aumenta violentamente, o desemprego brutal, e você vê um sistema totalmente assimétrico e injusto, em que os ganhos são privados e as perdas são socializadas. Se você quer quebrar a legitimidade de um sistema e de uma ordem econômica, difícil imaginar um jogo mais destrutivo do que esse que aconteceu. E a terceira coisa foi mencionada aqui, as novas tecnologias. Toda uma opinião pública que não tinha como se expressar, como aparecer, de preconceito, de raiva, de indignação, de seja lá o que for, de repente encontra na mídia social o espaço para poder quebrar a hegemonia do establishment universitário, acadêmico, mídias tradicionais, imprensa e tudo mais. E alguns líderes são extremamente hábeis em usar em seu próprio favor esses novos instrumentos. Eu não consigo imaginar Trump e Bolsonaro sem mídia social. Eles existiram graças à mídia social. Não é que ela explique, mas ela viabiliza isso aí.
não podemos perder de vista que o que está por trás disso é o fato de que amplos segmentos das populações estão profundamente descontentes com as instituições, com o establishment e com o caminho que as coisas tomaram. Por isso o slogan, vamos fazer a América grande outra vez. Olhar para trás, é o mundo pré-globalização, é o mundo que estava organizado da siderurgia, do automobilismo, da proteção comercial. É isso que eu imagino que sejam forças muito importantes por trás de uma ascensão da direita populista em escala planetária. Eu fiquei super contente quando você começou a sua intervenção agora dizendo, peraí, William, para de ficar fazendo muita coisa intelectualizada em cima de algo, porque isso pode ser efêmero. Você não usou a palavra efêmero, sei o que estou usando. E aí o seu raciocínio foi para uma enorme profundidade. No fundo, se eu sigo a tua leitura, eu digo, acabou o mundo que a gente viveu. Fim. É outro que está vindo por aí. E neste outro que está vindo por aí, a força dominante é a direita? Então, eu acho que essa ideia de que o desconforto é bem importante, o mundo acabou no sentido, o mundo que a gente conhecia acabou no sentido, grosso modo, desde 45 para cá, foi paulatinamente se construindo a ideia que o mundo estava no lugar, as coisas iam funcionar, nunca mais ia ter grande violência. Acho que isso também está em crise. Agora, quando você pergunta o mundo novo que está começando, a direita pode estar no poder, eu tenho a impressão que o Trump faz esse jogo muito bem, e eu insisto na palavra revolução, né? Porque é como se a direita tivesse virado revolucionária. Não, ela virou. Então, né? A esquerda, hoje, sem querer, querendo, como diria o Chaves, virou o status quo. O status quo da academia, da imprensa e das instituições, sem dúvida alguma. alguma. É o establishment. É o establishment. Sem dúvida alguma. Você vê, por exemplo, como elementos ligados à esquerda, normalmente, estão, incluindo jornalistas profissionais e acadêmicos e tudo mais, estão desesperados querendo regular as redes sociais. Né? Isso é um exemplo claro. Quer dizer, aqui no Brasil, no caso, uma associação bastante produtiva e funcional entre setores do Poder Judiciário e o governo atual em curso. Se me permite fazer uma brincadeira provocativa ao Tarso? Sim. Tarso, você se sente representante de uma elite intelectual dissociada dos verdadeiros anseios populares, em torno da qual hoje se dá a grande capacidade de atuação do seu adversário político? Olha, é difícil responder isso aí de maneira personalíssima, né? Se eu represento ou não represento. Eu, obviamente, não acho que eu represente uma elite intelectual separada das grandes questões sociais, das grandes questões do meu tempo e das grandes questões políticas também, que nos levam, né, a ter uma militância política ativa. Todos nós aqui temos uma militância política ativa no nosso meio, senão não estaríamos aqui, inclusive. Mas eu acho que a questão vai um pouco mais além dessa questão que o Pondé está colocando. Eu acho que ela está correta. Pode ser chamado, sim, de uma revolução trumpista. Mas o que nós temos que buscar localizar para nos situar perante esse fenômeno é uma recomendação kantiana. Né? Temos o direito de instrumentalizar o outro para determinadas finalidades, que foi uma discussão também feita dentro da teoria marxista e das teorias ilustradas todas. Né? Até que ponto vai a predominância do indivíduo, né, nessas relações que prevêem o futuro e que se colocam numa perspectiva de futuro. Então, eu quero dizer o seguinte, teve uma revolução que se chamou Revolução Islâmica no Irã, tem a Revolução Nacional Socialista do Hitler, tem a Revolução fascista na Itália, todos se colocavam essa perspectiva. Então, julgar o Trump como um revolucionário não é, em princípio, uma aceitação passiva de que ele é uma pessoa normal, do ponto de vista democrático. Ele não é normal. Ele é um destruidor do projeto democrático moderno. E coloca isso de maneira aberta. E está praticando aquilo que ele provoca. Então, ele é uma ameaça para a humanidade.
Assim como Hitler foi uma ameaça para a humanidade, assim como, né, os processos de Moscou foram uma ameaça e destruíram, na minha opinião, a Revolução Russa, o Trump tem que ser julgado historicamente, né, politicamente, para que nós possamos criar uma grande frente, uma grande unidade em defesa da democracia liberal representativa, que é o refúgio dos fortes hoje, não é o refúgio dos fracos. Tá? Então, eu acho que normalizar o Trump é como normalizar o Bolsonaro aqui no Brasil, que muitos intelectuais, inclusive, se prestaram para isso em algum momento. Então, esse é um juízo ético que nós temos que estabelecer como ponto de princípio de uma conversação sobre o futuro, na minha opinião. Ou seja, Trump deve ser bloqueado ou não? Eu acho que a humanidade não tem chance se ele não for bloqueado. Eu acho que você está indo bem ao centro da questão mesmo. Que tipo de apreciação ética ou moral a gente faz do agente político em função das, digamos, preferências em termos de ideias que ele manifesta? E aí, quando a gente pega Trump ou Bolsonaro, se você quiser, ou Milei, nós estamos falando de personagens políticos que se colocam numa posição que as urnas lhe dão consagração, de dizer quem representa a verdadeira visão do que é democracia, do que é capacidade do indivíduo prosperar, sou eu, e não os que até aqui disseram que eram. Eu queria colocar, essa tua questão é fundamental, sem dúvida, que a apreciação que a gente faz desses personagens, que são os personagens da nossa frente. Eu queria passar a palavra a você, Eduardo, logo depois do intervalo. A gente rapidinho, pessoal, até já. De volta do intervalo WW especial. Os personagens que nós temos pela frente são personagens que requerem a nossa atenção. Não só porque são os que mandam, mas porque eles trazem eu diria uma outra substância ao debate político. Milei, Trump, Bolsonaro, por exemplo. Como é que a gente tem que ver esses personagens? Eu queria começar concordando com o que disse o Tarso, no sentido de que Trump é uma ameaça para a humanidade. Eu acho que é. É uma ameaça geopolítica, é uma ameaça econômica e é uma ameaça aos valores de democracia liberal que eu prezo e que eu acho que tem que ser preservados, custe o que custar. Temos que nos unir politicamente para conter esse avanço. Mas eu acredito, William, que a resposta que vai realmente contar virá não tanto, talvez, da organização política e mais do fato de que a realidade impõe limites. O governo americano pode ignorar a mudança climática o quanto ele quiser. Pode sair do Acordo de Paris, pode renegar a transição energética, jogar lenha na fogueira da emissão de combustíveis fósseis. A mudança climática não vai desaparecer e os problemas se agravam. E isso ficará patente. A realidade impõe limites. O governo americano pode sair da OMS, ser negacionista em relação a pandemias, em relação a doenças zoóticas e tudo mais. Pode fazer isso. Elas não vão desaparecer, porque as doenças não vão ignorar a humanidade. Elas continuam pairando e ameaçando e exigindo, quando aparecem, respostas baseadas em ciência e não em bruxaria. A economia, a mesma coisa. Os Estados Unidos pode voltar ao mercantilismo, como parece que está voltando. Lendo a questão econômica numa ótica mercantilista e não de análise racional da prosperidade, usando tarifas protecionistas como porrete, por exemplo. O governo americano pode fazer isso, mas a economia não vai responder do jeito que eles estão imaginando. Vai responder com inflação, vai responder com aumento de juros para conter a inflação. E se caminhar para uma guerra protecionista, como foi nos anos 30, com uma mega recessão global. O limite vai se impor, eu acredito, porque essas políticas não têm racionalidade, elas não têm lógica. Negar a mudança climática, negar a ciência no combate às pandemias e negar um mínimo de racionalidade econômica é desastre na certa. A questão para mim é, primeiro, vai cumprir no mandato o que disse, é o caminho que eu estou
apresentando, ou vai pragmaticamente embolar, e se cumprir o que disse, quanto tempo até que a realidade mostre que há limites para a irracionalidade humana. O incêndio na Califórnia não vai desaparecer porque o Trump agora liberou a exploração de petróleo, do jeito e quando e como que se quiser fazer. Não conversou com o inimigo, né? O inimigo, no caso, é o mundo, as leis que regem o mundo. Há um limite para quanto você afronta as leis que regem o mundo. Na ecologia, na saúde, na economia, essas leis não vão desaparecer porque o governo nega. A lei da gravidade, se você quiser colocar. O Trump é livre para decretar que a lei da gravidade não bate mais, vai cair do prédio do mesmo jeito. Vai cair. Eu entendo. Quando o Tasso faz essa afirmação e você diz o Trump é uma ameaça à humanidade, eu, como repórter veterano, tenho um cinismo muito grande em relação aos acontecimentos políticos. E eu me pergunto sempre, a partir da minha biografia, eu cobri muitas crises em países nos quais pareciam que os sistemas vigentes iam durar eternamente e caíam de repente. E a gente percebia depois, a posteriori, o quanto que aquilo estava podre. Valeria essa analogia em relação ao que nós estamos vivendo agora como época da humanidade, Pondé? Vou voltar para o clássico que teria sido a Segunda Guerra Mundial que foi não fosse Hitler? Hoje os historiadores dizem, de certa forma, sim. Hitler é um fator importante. Teria sido o que aconteceu, citando de novo o exemplo histórico importante do Tasso, da Revolução Russa e Stalin. Stalin é que condena a Revolução Russa ou a Revolução Russa que leva a Stalin? É uma outra pergunta intelectual fascinante para quem gosta da história da esquerda. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: é uma ameaça à humanidade ou nós estamos vendo uma dissolução que é a própria humanidade que está causando? E aí eu vou para Santo Agostinho. Quando no ano 450, ele recebe a notícia de que Roma foi saqueada pelos bárbaros. E ele diz uma frase que para todo mundo, eu não sou particularmente uma pessoa religiosa, mas é uma frase de muita força. Ele diz o seguinte: o homem destrói o que o próprio homem criou. É a humanidade que está se destruindo? Ou é Trump a ameaça à humanidade? Então, William, primeiro eu queria voltar a uma coisa que eu estava falando, quando eu usei a expressão revolução, que não ficasse parecendo que eu estava usando ela como elogio. Eu nunca uso a palavra revolução como elogio, né? Então, quando eu disse que o Trump falou a palavra revolução, é porque eu acho, sim, que muitas pessoas que se veem representadas por pessoas como essa, sentem que estão ganhando força para falar o que pensam. E, nesse sentido, a esquerda estaria do lado daqueles que querem conter isso em nome dos valores iluministas e tal. Então, eu queria deixar isso bem claro para não ficar parecendo que eu estava dizendo uma coisa que eu não estava. Né? Desculpa. Né? Então, assim, fica à vontade. A vantagem desse programa é que a gente tem tempo para elaborar. Outra coisa é o seguinte: com relação à Revolução Russa, eu lembro, por exemplo, ainda quando o próprio Lenin fundou a Tcheca, né, em dezembro de 1917, o Lenin tinha uma frase que lhe era cara, que era a seguinte: dizer a verdade é um hábito da pequena burguesia. Né? Então, me parece que os processos revolucionários eles estão sempre associados a dinâmicas destrutivas de todos os tipos. Assim foi a Revolução Francesa, assim foi a Revolução Russa, assim foi a Revolução hitlerista, de certa forma, o fascismo todo. Para chegar à pergunta que você fez, eu tendo a pensar que a humanidade sim destrói o que ela cria. E nós estamos no momento, quando você pergunta se Trump é uma ameaça para a humanidade, eu não sei se ele pode ser uma ameaça para a humanidade, porque eu acho que talvez o partido dele perca a eleição daqui a 4 anos. Então, eu não sou tão catastrofista nesse ponto, né? De que eu não tenho dúvida que ele não consegue, ele pode causar danos à questão do clima, com certeza, mas eu não acho que ele é uma ameaça para a humanidade maior do que foi o Lenin, ou maior do que foi o Robespierre em certo momento, justamente pessoas que tiveram dinâmicas destrutivas em relação ao status quo que estava posto, né? E, portanto, nesse sentido, assim como foi o Lenin, assim, é claro que o Stalin pagou a conta toda,
Mas a violência da Revolução Bolchevique começou com Lenin e o Trotsky, não começou com Stalin. Né? O próprio processo pressupunha você virar o mundo de cabeça para baixo e transformar todas as relações. Então, quando você pergunta se é o Trump que está pondo em risco a humanidade ou se a humanidade é capaz de destruir as coisas que ela faz, eu acho que as duas coisas convivem, as duas respostas convivem lado a lado, mas uma narrativa mais longa, como diria o Brodé, na longa duração, eu tenho a impressão que a humanidade, sim, constrói, destrói, constrói, destrói. E quando a gente está dentro de um momento como esse, a gente tem a tendência, né, a considerar aquele mundo absolutamente normal. Aliás, como dizia o próprio Marx com relação à ideologia alemã, é que nem peixe dentro d'água. Você está no aquário, dentro d'água, você não enxerga a água, então você acha que aquilo tudo absolutamente é a mais pura realidade e você está preso dentro daquele espaço. Então, aí vem as imagens que eu considero, do ponto de vista analítico, às vezes complicadas, que é a comparação ao Trump. Se eu comparo o Trump com o demônio, o próprio Hitler, eu tenho a impressão que eu diminuo a minha possibilidade de olhar para o que está acontecendo e enxergar que tem nos Estados Unidos, no caso, e no Brasil também, um monte de gente que acha que quem fala, nós intelectuais que falamos em nome do iluminismo, na verdade estamos falando em nome do status quo e uma burocracia distante do blue collar, o cara do colarinho azul nos Estados Unidos. Acho que a gente está diante desse fenômeno e a gente precisa olhar para esse fenômeno e não cair no jogo do Carl Schmitt, que é o jogo da polarização, né? Ele é o patrono, só tem amigo ou inimigo. Pessoal, eu estou aqui encerrando a parte de televisão do nosso programa. Deixo o meu agradecimento inicial, mas é só rapidinho ao Tarso, ao Eduardo e ao Pondé, e a você que nos acompanhou pela TV fechada até aqui. Mas o programa continua, a gente está aumentando o espaço do programa no streaming. Então, a parte de TV para aqui e a conversa continua. E como é que você faz para acompanhar, se você estiver interessado, espero que esteja, a nossa conversa? Aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela, aí na sua tela, embaixo. Aí estou vendo o QR Code aqui. E você vai ser direcionado à playlist WW no YouTube. Aí preste atenção, aí tem um truquezinho, hein? Quando você for levado para essa playlist WW no YouTube, só precisa clicar no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo. E aí a gente continua se vendo lá no streaming. Até já e obrigado para quem nos deixa aqui na televisão. WW agora prosseguindo no streaming. Tarso, nós estamos num ponto nevrálgico da nossa conversa, que é entender a palavra perigo surge na cabeça de todos nós, porque me parece ser um consenso aqui entre nós quatro, que é melhor viver num mundo com regras que valham para todos, é melhor viver num mundo onde haja, digamos, não só a lei do fortão, isso particularmente, como você mesmo disse no momento da sua intervenção, nós, o Brasil, que somos um país, em termos de geopolíticos, um país do segundo andar, ou até do terceiro andar, não sei, depende, mas de qualquer forma não somos uma superpotência, não interessa para nós que um fortão no quarteirão diga eu faço, eu arrebento e você obedece. Para países como o nosso, interessa um tipo de ordem internacional baseada em ordens respeitadas. Vocês citaram, tanto você, Eduardo, no começo do programa, como você, Pondé, respeito a regras do setor econômico que favoreceram a países como o Brasil, sem dúvida, ou que ajudaram a tirar países da Ásia da pobreza. Isso chamou-se globalização. Isso tudo está em reverso. Isso tudo está em contestação. Isso tudo hoje nos coloca diante dessa pergunta existencial. Que mundo que nós vamos ter pela frente? Neste mundo que nós vamos ter pela frente, eu volto ao título inicial do programa, Tarso. É um mundo que será dominado pelos valores que a gente vê hoje, sobretudo nas redes sociais, terem a predominância? Eu aprendi muito ao longo dos meus 77 anos, né, que eu já tenho. Não parece, né, mas eu já tenho. E
80 anos, 70 anos que me levaram a ter experiências políticas extraordinárias, que me ensinaram muito a relativizar meu próprio aprendizado. Eu me lembro uma vez que eu estava numa visita oficial nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado, e eles me perguntaram o que eu queria fazer naquele momento em matéria de conversação política. Eu disse, eu quero falar com ex-soldados que lutaram no Vietnã e que acabaram por organizar um movimento contra a guerra do Vietnã, nos últimos 2 anos da guerra, e que tiveram uma importância política muito grande naquele momento, para a finalização da guerra. Eu cheguei nessa reunião, tinha mais ou menos uns 20 jovens, alguns já de meia idade, e nós começamos a conversar sobre a guerra. Daí, no meio da nossa discussão, um deles me disse o seguinte: olha, o maior presidente que nós tivemos aqui foi o Lyndon Johnson, que foi um presidente social-democrata, com aquele projeto dele, Big Society. Mas os Estados Unidos sempre foram um país que tiveram uma intervenção exterior, né? Uma intervenção em defesa da democracia, segundo eles, mas lá nós não estávamos defendendo a democracia, nós estávamos defendendo os ditadores, né? Das forças políticas que emergiram na cena política vietnamita através dos militares. Eu digo, mas como o Lyndon Johnson era um social-democrata, para nós ele é um títere imperialista. Não, mas para nós aqui de esquerda ele foi um social-democrata. A partir de conversas como essa e de outras leituras, outras discussões, outros entendimentos, eu verifiquei que em cada fase como essa que o Pondé colocou, é uma concepção da história que está na raiz dessa formação, do Arnold Toynbee, onde ele fala: todas as civilizações enfrentam desafios, fazem respostas e depois tem uma época de destruição, de decadência. É essa concepção que ele desenvolvia. E que, de certa forma, tem uma comprovação empírica, né, na observação da história das principais civilizações. Então, eu acho que o curto espaço em que a social-democracia imperou no mundo, inclusive com projeção dentro dos países, né, que tinham uma vocação imperial colonial, foi o espaço político, democrático, mais importante que a humanidade teve. De forma universal, não somente para uma classe, de forma universal, o contrato social-democrata. E eu acho que esse contrato social-democrata ele é recuperável se for por meios democráticos. E meios democráticos significa hoje tentar restabilizar a democracia liberal. Democracia liberal, a democracia representativa, né? A democracia moderna, que emergiu de todos esses conflitos que vieram, né, dos ensinamentos do iluminismo, da Revolução Francesa, das grandes revoluções que ocorreram no século passado e nos séculos anteriores. Por que eu acho isso? Porque se nós formos aplicar hoje todo o conhecimento científico acumulado nas novas tecnologias, nas novas estruturas informacionais que foram compostas, nas novas redes de relacionamento social, na potencialidade que tudo isso criou para a produção, é a primeira vez na história da humanidade que nós podemos eliminar a carência. Se nós organizarmos um Estado, né, transparente, de caráter democrático, de caráter participativo, inspirado nessas experiências, que possam colocar as máquinas, a ciência, a inteligência acumulada a favor da humanidade. Nós podemos acabar com a carência hoje. Por que não se acaba? Em função dessa, né, assimetria fundamental que existe hoje, determinada pelo predomínio do capital financeiro sobre a vida pública, sobre a vida política, sobre os bancos centrais todos do mundo, né? E a hierarquização de valores que isso determina no direito interno e nas relações políticas internas. Então, eu acho que a emergência do Trump é também, mas não se sabe o que vai ser vitorioso. É isso que eu quero dizer. É também uma possibilidade. E essa é a possibilidade que permeia sempre em discussões como essas que nós estamos fazendo aqui. E por isso que eu digo, nós temos que derrotá-lo. Talvez a mais provável derrota seja
realmente nas próximas eleições americanas, né? Porque não se sabe o que vai acontecer a partir de um determinado momento em que o Trump começar a mobilizar forças militares para fazer, né, um êxodo forçado de uma grande população que atinge 15 milhões de habitantes, de pessoas ilegais que estão nos Estados Unidos. Então, é isso aí que eu queria deixar como contribuição, síntese, talvez, dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Não, nós temos tempo, Tássio. Eu adoro uma provocação intelectual como a que você acabou de fazer, que há dois níveis na tua provocação. De um, você descreve uma época, que a gente pode chamar uma época de ouro, talvez até caracterizada por um período do fim da queda do Muro de Berlim até a crise de 2008, digamos, ou um pouquinho mais para cá, ou até a invasão ou até alguns colocam a absorção da Crimeia, a anexação da Crimeia pela Rússia, um período no qual você tem o predomínio justamente dessa ordem mundial baseada, em boa medida também, na capacidade de regimes parlamentares exercerem essa era social-democrata, digamos assim. Ali há um período muito claro disso. Ele se foi. Depois tem outro ponto da sua análise, que é derrotar um personagem político, me parece evidentemente do jogo. Mas eu não sei se é disso que nós estamos falando. Voltando ao que você, Eduardo Gianetti, disse, acho que logo no segundo segmento do programa, quando você fez uma descrição das grandes transformações dos últimos anos, e você colocou, inclusive, essa data ali, da crise financeira de 2008, como uma coisa importante. A revolução tecnológica, eu assumo o teu lado, hein, Pondé? Revolução tecnológica, a gente caiu no fetichismo de achar que isso melhoraria as coisas. Quando a gente olha na selvageria da internet hoje, eu tenho uma certa dúvida se isso melhorou. Eu chamo a cracolândia digital. Exato. Agora, eu vou ao ponto que é o seguinte, para ligar com o que o Tasso estava dizendo. É de tal magnitude o que se transformou, e parece tão claro que isso tudo foi destruído, e não temos muita boa ideia do que vem, que a pergunta é, esta transformação é irreversível? O Tasso diz, do ponto de vista político, é possível derrotar um personagem associado a isso. Mas é possível voltar atrás essas transformações que são básicas? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, William, para não absolutizar um momento ou um período. É um sinal que você já fez para mim logo no começo. Há pouco tempo atrás, havia um certo consenso em relação àquela tese que eu nunca aceitei do fim da história. Sim, que é a do fim a queda do A gente olha para isso hoje e fala, onde é que essas pessoas estavam pensando? O que elas tinham na cabeça ao dizer isso? Se revelou completamente furada. Tadinho do Fukuyama, ele continua dando entrevista dizendo não era bem isso que eu Foi um modismo passageiro. A gente precisa tomar cuidado porque às vezes o momento ele é tão contundente que leva a gente a projetá-lo de uma maneira muito mais radical, absoluta, do que ele merece. Eu não consigo imaginar, posso ser ingênuo, uma regressão em relação a conquistas fundamentais de igualdade de gênero, que são importantíssimas, de aceitação de orientação sexual. Até os anos 50, 60, nas principais democracias ocidentais, relações homoafetivas eram crimes, punidos com emprisionamento ou castração química, como aconteceu com Alan Turing, grande herói de guerra inglês. Nos anos 50. Nos anos 50, 60. E é considerado o inventor da computação. Pois é, certas práticas sexuais eram crimes, né? Relações afetivas que não prejudicam ninguém. Eu realmente ficaria muito surpreso se a regressão dessa guerra cultural chegasse ao ponto de levar à perda dessas extraordinárias conquistas de inclusão, de respeito, de equidade, de diversidade. Eles devem até sonhar, Eduardo, com isso. Em parte estão, sim. Vamos ver. Eu acho que vai enfrentar resistência. Se começar a fazer isso, eu acho que a resistência é inevitável, porque as pessoas conquistaram isso e não vão entregar. Não vão entregar.
Posso estar sendo ingênuo, William, mas eu acho que guerra. Os americanos não vão aceitar uma guerra desnecessária em que o Trump, por uma fantasia geopolítica, eventualmente coloque os Estados Unidos. Não vão. Ninguém vai querer mandar filho para a linha de frente. Eu acho que muito vai depender de quanto do que está sendo prenunciado nessa guerra cultural se tornará efetivo em ação, em destruição de tudo aquilo que nós... Mas aí você está falando de um programa eleitoral. O que eu estou chamando a atenção de vocês... Nesse movimento. Nós estamos falando de transformações. Um outro nome que foi citado aqui, do Fernando Brodel, da La Longue Durée. Aquela ideia de que há por baixo de nós, e a gente nem consegue ver isso direito, do ponto de vista de indivíduos, seres humanos, vivendo um processo histórico, como você mesmo acabou de dizer. Às vezes, quando a gente está no meio de um processo histórico desse, a gente não consegue ver essa longue durée, esse grande fluxo por baixo de tudo, que caminha numa direção. E aí a minha provocação intelectual a vocês. É possível identificar para que direção isso aí caminha? Está caminhando numa certa direção. A direita está ascendente, eu acho que ela vai enfrentar limites muito claros em relação a costumes, em relação a ordenamento da sociedade civil e em relação à democracia. Eu duvido que a sociedade americana aceite perder a ordem democrática com a qual eles estão familiarizados. Eu duvido. O Tarso tinha dito que o que ele tinha feito era um arredondamento. Considero o seu arredondamento, Pondé, porque mesmo no streaming... Estamos no final. Mas não é aquele final de telejornal. Pelo amor de Deus, é 12 segundos, senão o cara me corta entre o anúncio. Mas, por favor, sinta-se à vontade. Só que vai ser a sua intervenção que encerra o programa. Olha, eu tenho a impressão que não dá para dizer, de fato, para onde que o mundo está indo, mas o movimento que a hora levou o Trump a uma segunda vitória, e uma vitória mais significativa que a primeira, talvez seja um movimento mais profundo do que o próprio Trump, né? Eu acho, inclusive, que a indicação do J.D. Vance pelo Trump já aponta, do ponto de vista dele, de certa forma, armar esse processo com alguém que seja jovem, capaz de levar à frente e liderar esse tipo de processo. Você está se referindo ao vice-presidente? Ao vice-presidente J.D. Vance. Então, eu tenho a impressão que está se formando uma polarização de fato política, né? A gente está falando de guerra cultural, é guerra cultural, mas eu acho que é uma guerra política mesmo. E essa guerra política opõe grupos que estão associados à tradição que vai do Kant até social-democracia, né? Tradição alimentada pela noção de racionalidade universalizante, que se materializa em ganhos que o Genetti representava aqui como igualdade de gênero, respeito à homoafetividade, que são dois casos dentro de um monte de outros, como a social-democracia europeia, que conseguiu construir, digamos, uma sociedade bastante razoável, também graças ao fato que os americanos tiveram que jogar muito dinheiro na Europa Ocidental, porque senão o que ia acontecer é que o Stalin ia engolir a Europa inteira, porque inclusive os intelectuais da época queriam que o Stalin fizesse isso, entendiam a Revolução. E os americanos lhe deram um guarda-chuva nuclear. Isso aí, exatamente. E eu acho que tem, então, esse universo que a gente pode incluí-lo como forças políticas à esquerda, pensando aqui em Mélenchon, por exemplo, da França, ou uma social-democracia, ou mesmo grupos e pessoas que identificam, de certa forma, como liberal social, ou um liberal, mas com preocupações sociais e tal. Agora, a impressão que eu tenho é que, eu acho que esse é um fenômeno que a gente tem que olhar, existem grandes porções da sociedade que as redes sociais deram vazão, que não estão nem aí para esse conjunto de ideias que nós circulamos, certo? Essa construção que foi feita
pelo Ocidente, grosso modo, né? Principalmente Europa, não estão nem aí para isso. Eles estão preocupados. Então, por exemplo, eu concordo com Janete de que os americanos dificilmente topariam botar soldados, filhos, para brigar por causa da Groenlândia. Né? Também acho que não vai. Acho que o Trump ele vai ter que ser, para ele ter algum tipo de sucesso, ele vai ter que ser balizado tanto pelas forças de freios e contrapesos, quanto pelo próprio movimento que ele diz representar, que é a tal revolução do senso comum, de pessoas que, ao mesmo tempo, eu acho que muitos americanos podem aceitar a ideia de um recuo de políticas de diversidade em empresas. Eu acho que os americanos podem aceitar uma coisa como essa. Já estão. Então, já estão. Isso pode acontecer. Então, eu acho que nós estamos no momento, assim, a polarização é como se ela tivesse atingido uma maioridade. Estou até brincando com a maioridade kantiana. Uma maioridade. Essa maioridade é a seguinte: duas visões de mundo em conflito, certo? Quase projetos de como o mundo deve ser. O mundo que consegue articular essas coisas, porque a grande parte regiões do mundo não consegue nem articular essa discussão que a gente está fazendo. E muito menos a grande parte da sociedade americana, Pondé. Eles não estão olhando para visões de mundo, eles estão olhando para a vida que tem. As coisas estão indo bem, estão indo mal, meus filhos vão viver melhor que eu, vão viver pior. Esse é o senso comum. Eu tenho um emprego, eu estou feliz. A pretensão de revolucionar o senso comum é de uma ordem de delírio. Não, do ponto de vista em que eu estava caminhando, a pretensão de revolucionar o senso comum é visto por essas pessoas como a pretensão da esquerda de revolucionar o senso comum. Eles se colocam, e eu acho que é isso que o Trump quis dizer, como representantes do senso comum, que é esse senso comum que não enxerga o mundo a partir de grandes teorias políticas. É exatamente isso que eu estou dizendo. Gente, não enxerga isso. Mas nunca enxergou. E nunca enxergou. Só que agora eles tomaram voz. Me parte o coração, mas... Eles estão falando. Agora é o seguinte, eu tenho que entregar o estúdio. O pessoal que vai nascer, eu vou apanhar do público. Desculpa, turma, desculpa. Vocês vão bater na gente na hora que a conversa aí o William vai e para isso aí tudo. É que o estúdio não é meu. Mas quem sabe a gente muda isso um dia, pessoal. A gente muda isso um dia. Eu peço desculpas a vocês. Em primeiro lugar, eu queria meu profundo agradecimento a vocês três, começando por você, Tarso Genro, pela disposição de participar de uma roda aberta, franca, de uma conversa respeitosa entre todo mundo. Não importa o que cada um pensa, todo mundo se respeita. Acho que está faltando um bocado disso no Brasil. Eu fico contente de poder ter vocês aqui, a gente ter uma conversa solta e aberta, que eu espero que seja de utilidade das pessoas que estão nos acompanhando. Mais uma vez, Tarso Genro, muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo e Janete, também. Sei como são as agendas de vocês. Virem aqui ao estúdio que não é meu e que eu tenho que entregar, por isso que eu tenho que pagar as conversas. E Luiz Felipe Pondé, muito obrigado também pela disposição de estar aqui conosco. Pessoal, desculpa, bate devagar, tá? A gente está expandindo o programa devagar, a gente vai chegar lá, aumentar um pouco mais ainda lá na frente. Um pouco de paciência. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.